você se identifica como brasileiro no exterior também usando a camisa do Brasil, né? Então, assim, você vê um brasileiro e todo mundo, né, costuma usar a camisa com muito orgulho, né? Então, e isso faz parte da identidade do futebol, que faz parte de uma grande história sendo contada, né? E aí, eu queria perguntar para o Thiago, assim, né, como é que é o papel desse pesquisador de um tema que todo mundo ama, né, onde a gente vive numa era de ruído de informação, né, onde você tem um monte ali de coisas que podem distorcer uma análise, né, você é um tema apaixonante, né, então como é que você tenta manter esta isenção e como é que é essa organização do seu material para escrever sobre um tema tão apaixonante assim? É um desafio porque, primeiro, é o que eu estava contando aqui até antes da gente começar a entrar no ar aqui, né? No caso da trilogia, são 3 Copas que eu não assisti, né? Então, assim, é um trabalho de pesquisador. O que eu faço? O meu objetivo não é resgatar histórias que ninguém conheça, né? É resgatar histórias que ficaram perdidas nesse tempo, né? Por exemplo, a seleção de 1958, agora há pouco a gente completou e a gente comemorou 65 anos da conquista. 1962, 60 anos. 1970, a Copa fez 50 anos em 2020, né? Então, muitas vezes é algo muito distante hoje da memória das pessoas, né? Quantas gerações que estão hoje aí e nunca viram o Brasil ser campeão. E o Brasil foi campeão em 2002, né? Então, assim, o meu trabalho é resgatar a história e contar a história como aconteceu. Claro que não existe uma realidade fechada dos fatos, né? Mas, primeiro, é uma forma de você tentar transportar a pessoa para a pesquisa que você fez e, o mais importante, reverenciar os campeões do mundo. Eu acho que isso é muito importante, porque o Brasil, aí é uma cultura esportiva. Eu dou como exemplo o goleiro do Brasil da Copa de 70, que é o Félix, né? Ele é execrado. E ele é campeão do mundo, gente. E ele fez pelo menos uma defesa em cada um dos 6 jogos do Brasil, defesas que valeram por 1 gol. Então eu costumo dizer que o Félix fez 6 gols na Copa de 70, pelo menos, entendeu? E assim, você imagina, se o goleiro campeão do mundo é execrado, imagina o Barbosa de 1950. Assim, crucificado. Ele sofreu, né, muito tempo por causa disso. Sofreu muito. O Barbosa, você que falou da Copa de 50, ele... Então é fazer justiça com esses jogadores que honraram o nome do Brasil. Porque eu costumo dizer o seguinte, se o Brasil tem um embaixador, esse embaixador é o futebol. E o maior nome que representa o futebol do Brasil é o Pelé. Goste ou não goste do Pelé, o que ele fez fora do campo, não é isso que a gente está discutindo. A gente está falando dele, o gênio, né? E aí eu tô já debruçado na Copa de 94, que para mim é uma experiência diferente, porque eu tô escrevendo sobre uma Copa que eu vi, né? Foi a primeira vez que eu vi o Brasil campeão do mundo. E assim, a minha meta, eu tô fazendo o livro, obviamente que eu conto tudo, né? Conto que o Parreira não deixou o Barbosa entrar na concentração da seleção há 2, 3 dias do jogo decisivo contra o Uruguai pelas eliminatórias, né? Eu conto, isso é fato, né? Eu não posso brigar contra os fatos, mas eu preciso fazer justiça com aquela seleção. Se há uma seleção das 5 que é execrada, é a seleção de 94. Você fala, o Brasil foi campeão de 94, mas não teve graça. O Zinho era o enceradeira. O Mazinho era... O Raí não fez porra nenhuma. Pois é, gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar a nossa cultura esportiva e exaltar os campeões. Então, esse é o trabalho. Mas você não acha que isso... Eu acho que isso é uma coisa que acontece no Brasil como história em geral. Você pega General Osório, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Felipe Camarão, Princesa Isabel... Tantos heróis que o Brasil teve. Para um médico é um bom historiador, hein? Seria isso a cordialidade do brasileiro? Interrogação. Ou seria isso a falta de educação do brasileiro? Então, porque tem um ponto interessante. Porque para pensar que a gente já ganhou em 70 e para 94 foram 24 anos sem ganhar nada. Sem ganhar nada. E aí quando ganha, mas não foi aquele futebol bonito, né? Fala, cara, difícil lidar com vocês brasileiros. Difícil. Não, e só um exemplo, eu não estou comparando países e tamanho de país. Por exemplo, a Suécia em 58 foi vice-campeã do mundo e os jogadores que foram vice-campeões, eles não só reconheceram a superioridade do Brasil, porque não tinha como não reconhecer, mas eles passaram a vida inteira indo a homenagens, indo a convenções, para contar a experiência de ter jogado uma Copa do Mundo. Perderam para o Brasil porque o futebol é assim.
né? Agora... 5-2 na Napa. E aqui a gente brinca, o vice não serve pra nada, né? O Brasil em 50 foi vice-campeão do mundo, aquela geração é execrada. E é interessante, esse livro de 70 que eu lancei em 2020, fazendo, obviamente, pesquisa e procurando outros livros que falariam ou falavam sobre a seleção de 70, você praticamente não tem livros que sejam específicos da Copa de 70. Você tem os almanaques, em que a Copa de 70 é um capítulo, né? Mas... Em 1950, os livros de 50 são vários. Ou seja, as pessoas aqui no Brasil exaltam mais as derrotas do que as vitórias. Isso é muito curioso. Né? Loucura. É louco isso, Eu né? não tinha pensado dessa O livro forma. de 62, poucos livros. Um livro específico de 58 são poucos, né? E do Tetra, pelo que eu me lembro, só um livro que foi escrito, acho que quando o Tetra completou 5 ou 10 anos, alguma coisa assim, né? E eu não sei quantas pessoas estão preparando um livro sobre o Tetra no ano que vem. Acho que ninguém quer falar dessa seleção, sei lá. Eu acho engraçado porque parece, sem querer, eu sei que eu tô falando demais hoje, mas é que o brasileiro parece aquele aluno que nunca estuda. Nunca estuda. Estuda da véspera, faz a coisa na véspera. E quando, de repente, tira um 10, fala, porra, tira um 10, não fez nada mais que obrigação. Hein? Não fez mais que obrigação. É engraçado, é esquizofrênico. Antítese, né? É antitético, então uma coisa engraçada brasileira. Eu acho que por isso que eu falei da cordialidade, né? Trazendo o Sérgio Buarque de Holanda, né? Porque é aquela história do amor que é irracional de alguma maneira, né? Então, e aí você deposita aquela esperança, né? E aí você, quando ela é frustrada, você tenta de alguma maneira achar um culpado, né? Então, assim, eu acho que o motivo da execração de algumas figuras, né? Na história das seleções tem muito a ver com o jeito que o brasileiro se relaciona com as coisas e com as coisas que ele deseja. Né? Então, eu acho que isso e de novo, voltando naquele ponto de que o futebol traduz muito da alma e da personalidade do brasileiro. E faz parte da vida de todos nós, né? Por mais que hoje a gente discuta se o prestígio da seleção não é mais o mesmo, né? Isso eu acho que é verdade, mas faz parte. Hoje estava todo mundo falando da vitória do Corinthians, né? Do Grêmio que perdeu pro Flamengo, entendeu? Então, assim, o futebol ainda faz parte do bar, né? Faz parte da conversa de bar. Né? Isso daí faz parte, é a nossa cultura, né? Vai, Corinthians.